Você está ouvindo o podcast da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, uma igreja centrada na palavra que vive para a glória de Deus, engrandece o Cristo crucificado e caminha pelo Espírito. Seja bem-vindo! Gostaria que os irmãos abrissem comigo no Salmo de número 7. Hoje nós encerramos essa série de lamentos que começou no Salmo de número 3 e agora termina no Salmo de número 7. Neste Salmo nós temos Davi entoando um grito por justiça. Nós vamos encontrar aqui, talvez na prática, o que Davi nos falou no Salmo de número 6, quando ele diz para que aqueles que pratiquem, todo aquele que pratica a iniquidade, saísse da presença dele. Então agora ele tem um embate. Ele é caluniado, a calúnia chegou até Davi, e essa calúnia é uma calúnia para a morte, essa difamação, essa mentira. Então este salmo nos lembra de que a calúnia existe, de que a difamação existe, e na nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada com Deus, talvez você passe por esse momento, ou talvez você já passou por um momento onde o seu nome foi caluniado. Você sofreu uma difamação, mentiram sobre você. Então este salmo nos serve de consolo e direção para que confiemos no Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Cântico de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, benjamita. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance. Pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domine sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim, que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração do ó Deus justo. Deus é meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais. Fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos orar mais uma vez, agora em reverência à palavra de Deus. Senhor, este protesto, este salmo de lamento nos ensina a clamar ao Senhor no dia em que o nosso nome for difamado. Pai, nos ajuda até essa
verdade em nossos corações. Que não busquemos a vingança, mas busquemos a Tua presença. Pai, fala enquanto eu falo, prega enquanto eu prego. É a Tua voz que queremos ouvir, é a explicação da Tua palavra. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim e dos meus irmãos. Proclame a Tua santa palavra nesta noite. É o que te pedimos, que o consolo do Senhor, a justiça do Senhor, a salvação do Senhor se faça presente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Este salmo nos ensina sobre o atributo da justiça de Deus. Deus é um Deus justo, totalmente justo. Ele não pode ser comprado, ele não pode fazer algum ato que seja injusto. É contra a sua própria natureza. Deus não pode condenar o ímpio como justo. E Ele também não pode condenar o justo como ímpio. Nos salmos anteriores, Davi fundamenta o seu protesto de forma diferente. Ele clama pela misericórdia de Deus. Se você olhar no Salmo 6 e no Salmo 5, o clamor de Davi tem base na graça do Senhor e na misericórdia do Senhor. Neste salmo, Davi coloca a sua justiça diante de Deus. Por que Davi faz isso? Porque ele é inocente deste pecado, desta difamação. Davi não é culpado pelas palavras de Cuxi. Cuxi levanta uma falácia contra Davi. E Davi se coloca no banco dos réus, como alguém que apela ao reto juiz, para que ele, o Senhor dos exércitos, o julgue. Estamos aqui agora, de fato, dentro de um tribunal, onde o salmista chama o Senhor como sua testemunha e seu juiz. O lamento é um apelo por ajuda, é clamar ao Senhor. Este conjunto de salmos combina lamento com oração. Nesta combinação, o salmista declara os atributos de Deus, afirmando sua confiança nele. Em todos os salmos, nós temos uma certeza: Davi não coloca sua confiança nos homens. Davi não coloca sua confiança em um arrependimento do rei. Davi confia no Senhor. Ele clama ao reto juiz. Davi não é só aquele que, no Salmo 52, vira e diz que pecou somente contra o Senhor. Ou seja, quando o aspecto é um aspecto de arrependimento, ele recorre ao Senhor. Não é somente no momento de confissão de pecados que Davi confia no Senhor. Davi confia no Senhor quando o homem mau o persegue. Davi confia no Senhor quando a difamação o persegue. Davi tem sua confiança. O rei confia em Deus. Neste salmo, o próprio Deus nos mostra a sua prontidão em responder ao oprimido. Se a justiça de Deus é a base do consolo dos santos e do julgamento dos ímpios, quando o mal se levantar, o que acontecerá conosco? Talvez no dia mau você se fez essa pergunta. No dia da provação, no dia em que as coisas deu errado, no dia em que o teu espírito está aflito, no dia em que o teu nome foi jogado aos cães. Talvez você se faça essa pergunta, ou se fez: Senhor, o mal se levantou contra mim, e agora? O que acontecerá comigo? O lamento que Davi levanta ao Senhor responde a esta pergunta. Neste salmo, temos o encerramento da primeira sessão de lamentos individuais, onde o justo é caluniado pelo ímpio e clama por socorro. Este salmo é uma resposta a você. Este salmo te prepara para o dia mau.
para o dia da calúnia. É bem provável que Cushi, um benjamita, tenha acusado Davi perante o rei Saul. O rei Saul é de conspiração. Então a acusação de Cushi aqui é uma acusação onde ele levanta uma mentira ao rei contra Davi. A calúnia é gravíssima. Então, eu não sei se você já foi difamado ou caluniado, mas é algo grave, afeta o nosso ser, afeta as pessoas ao nosso redor. Então, a calúnia é algo gravíssimo. E isto piora em muito quando a falsa acusação vem de alguém que está perto do rei. O difamador comum, aquele que não tem influência, ou muita influência, pode fazer um estrago. Mas o difamador que está perto da realeza pode destruir reinos inteiros. A calúnia é uma acusação diabólica contra o inocente e tem a força de seduzir o coração dos homens para cometerem injustiças. Diante da falsa acusação dos benjamitas, Davi protesta ao reto juiz: eu sou inocente. É por isso que hoje temos em mãos o cântico do santo que foi caluniado, como um exemplo de oração em meio à aflição. Davi nos ensina como orar ao Senhor. Isso é belo. A justiça, meus irmãos, sempre caminhará lado a lado com a salvação. Por quê? Porque Deus, ao julgar a causa do oprimido, o livra das mãos do maligno. Derek Kidner, um teólogo, nos diz que este salmo avança da petição intensamente pessoal. Se você notar, Davi, ele começa com algo pessoal, de um homem traído e perseguido, para a convicção de que Deus é o juiz de toda a terra e que a maldade se derrota a si mesma. A profunda compreensão de que Deus é justo é o consolo mais eficaz diante da calúnia. Deus é justo, meus irmãos. Deus é justo. Agora, no Salmo de número 7, nós vamos provar que isso que está escrito no slide, a justiça de Deus, é a base do consolo dos santos e do julgamento dos ímpios, é verdade. O texto nos conduzirá a essa máxima, a esse resumo. O nosso Deus é a base do nosso consolo. O nosso Deus é a base da nossa justiça. É Ele. Devemos confiar nele. No versículo de número 1 e 2, Davi nos mostra que esse Deus é o nosso refúgio seguro. Diz assim a palavra de Deus: canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Davi está em sérios problemas. A calúnia de Cushi chegou aos ouvidos do rei Saul. A ameaça de morte é tão real que Davi descreve o seu inimigo como um leão capaz de arrebatá-lo e despedaçá-lo. A ira injusta é comparada ao ataque de uma besta que saiu para caçar sua presa. E se ela alcançar a sua presa, com certeza a matará. Davi, como uma caça que foge do seu caçador, busca
um refúgio seguro. O futuro rei precisa de um abrigo, porque são muitos os seus inimigos. O fruto da calúnia é a perseguição do inocente. Calúnia é igual à perseguição do inocente. Isso é uma verdade. Joséfo usa a palavra diabolê para calúnia e acusação. Isto significa que toda calúnia, no final das contas, é fruto da influência pecaminosa de Satanás sobre os homens e fruto também do pecado que habita no homem. O caluniador tem o propósito de seduzir os homens para que eles pequem contra Deus. E qual é esse pecado? Oprimir, difamar e matar o inocente. Mas Davi nos lembra que mesmo na cova dos leões, existe salvação para o justo, que foi inocentado por Cristo. Nos primeiros versículos, Davi nos revela onde está o seu refúgio e quem é o seu Salvador. Deus é o refúgio e Salvador de Davi. Quando a calúnia, a difamação bate à nossa porta, nós somos tentados a responder o mal com o mal, a mentir, a procurar fazer justiça com as nossas próprias mãos. Davi nos ensina algo maravilhosamente correto. Ele nos diz que Deus é o nosso juiz. Ele nos diz que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso Salvador. Então eu não preciso mentir para provar a minha inocência. Eu preciso confiar em Deus. Ele é o refúgio seguro. Perante a perseguição injusta, Davi busca em Deus esconderijo. Para Davi, nenhuma fortaleza é mais segura do que os braços de Deus. Nenhum exército é mais forte do que as mãos do Senhor Todo-Poderoso. O caluniador pode corromper o coração do rei. Não é verdade? O caluniador pode corromper o coração do nosso amigo mais fiel, do nosso patrão, dos nossos pais, do nosso cônjuge. Ele pode fazer isso, mas não pode impedir Deus de proteger o inocente. Isso ele não pode. Mesmo que o nosso sentimento diante da difamação seja semelhante a uma ferida de morte feita por um leão, por uma besta, Deus certamente nos socorrerá em tempo oportuno. No tempo oportuno, Deus nos socorrerá. Nos versículos de número 1 e 2, Davi nos mostra que Deus é o nosso refúgio seguro. Não se desespere, o seu Salvador é mais real e presente do que as suas dores e tribulações. Esse é o nosso Deus, Ele é real e presente. Nos versos de 3 a 9 do nosso Salmo, Deus é apresentado como nosso defensor justo. Imagine o Senhor como um advogado incorruptível. Ele não pode ser corrompido. Só que Ele não é apenas um advogado que nos defende. Ele não pode perder a nossa causa. Ele é o juiz de toda a terra. É isso que Davi declara sobre o Senhor. Isso é um consolo maravilhoso para nós. Olha o que diz nos versículos 3 a 9 do Salmo de número 7. Senhor, meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça? Se paguei com o mal a quem estava em paz comigo? Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia.
Então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se, ó, os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Davi entende a corrupção do coração humano. Depois de pedir por socorro, ele se coloca no banco dos réus, para que o próprio Deus o julgue. Devido ao pecado que habita no interior do crente, ele também pode, por um período, se tornar um caluniador, um difamador, mentir. Nós podemos fazer isso. A capacidade em nosso coração, em nosso ser, de mentir, de difamar. Mas Davi mostra o seu coração. Davi revela sua inocência perante Deus. Davi alega na presença do Senhor ser inocente, pois ele foi além da retribuição da bondade. Davi nos mostra em seu testemunho que ele não pagou o bem só com as pessoas que fizeram bem a ele. Ele diz que, no versículo de número 4, ele diz assim: eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Davi vai além da retribuição da bondade. Ele pagou o mal com o bem, poupando os seus opressores. No momento da opressão, da perseguição, a nossa ação deve ser misericordiosa, de graça, de amor. Davi poupa o seu inimigo. E nós também precisamos, em muitas vezes, de várias maneiras, poupar os nossos inimigos, orar por eles e amá-los. O inocente paga o mal com o bem. A vingança não é uma escolha para aqueles que foram inocentados por Deus e que agora clamam ao reto juiz. O protesto do inocente tem a verdade como fundamento e Deus como sua testemunha e juiz. Por isso, o inocente pode dizer diante das falsas acusações: se eu cometi alguma dessas injustiças, que os meus inimigos me alcancem. Se eu pequei contra o meu Deus, oprimindo o necessitado, que eu seja despedaçado. Olha a confiança de Davi na retidão de Deus, na sua inocência. Aquele que tem em Cristo Deus como sua testemunha e juiz, pode clamar contra o opressor, mas não pode deixar de ser generoso com os seus inimigos. Meus irmãos, a generosidade é um fruto que nós carregamos. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós somos pessoas generosas com aqueles que não são. Assim como Davi poupou a vida do rei Saul, seu opressor, eu e você devemos agir com misericórdia e amor para com aqueles que nos oprimem. Nós vencemos o mal com o bem. Nós vencemos o ódio com amor. A denúncia da opressão deve ser feita primeiro a Deus e depois comunicada aos homens.
Davi retrata um tribunal onde Deus é o juiz de todas as nações. E ele descansa neste julgamento de tal maneira que poupa aquele que o oprime. Davi tem tanta segurança no julgamento de Deus que ele não busca vingança. Ele não precisa sujar as suas mãos. Ele não precisa oprimir o opressor. Não, ele lança sobre o Senhor a sua confiança e pede para que o Senhor o julgue. É desta maneira que devemos agir. O salmista usa 3 verbos para reivindicar a Deus um pedido por justiça universal. Lembra que o salmo começa com uma petição pessoal? Aqui o salmo já começa com ele começa a mudar para uma intercessão universal. Ele diz: levanta-te, desperta e julga. Quando Deus se levantar e despertar a sua santa ira para julgar todas as nações, a justiça será estabelecida em todo o universo. O desejo de Davi não é só que o seu opressor seja lançado para longe. O desejo de Davi é que a justiça de Deus seja estabelecida em toda a terra, que o reino de Deus faça morada em toda a terra e que não haja mais injustiça sobre a terra. Este é o desejo de Davi. Davi se coloca agora como intercessor. Ele clama a Deus: Senhor, levanta-te e estabelece a tua justiça sobre o universo. O justo não teme o dia do juízo. Afinal, é o próprio Deus que o justificou, que o declarou justo por meio de Cristo Jesus, que julgará retamente todas as coisas. Graças a Deus, somos julgados segundo a retidão de Cristo. A nossa retidão é incompleta. Mesmo que sejamos inocentes em algumas circunstâncias, não somos totalmente retos. Quando Davi escreve: julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim, ele sabe muito bem que a retidão e a integridade que habitam nele são frutos da obra completa de Deus na vida do salvo. A inocência de Davi foi atribuída a ele por Deus em Cristo Jesus. É por causa da obra de Cristo que somos justos. Não há bondade em nós. Davi sabe disso, mas Davi também sabe que é inocente nesta situação. O Deus justo que estabelece os justos, mais cedo ou mais tarde, cessará a malícia dos ímpios e estabelecerá para sempre todos os que foram justificados por Cristo. Essa é a estabilidade que nós devemos perseguir, ou na verdade receber. Aqui está a estabilidade. Deus, a pedra angular. Foi Deus que levantou Davi como rei de Israel, e as calúnias de seus inimigos nada puderam fazer para impedir isto. Nada. Davi foi nomeado rei. Semelhantemente, a calúnia dos fariseus que levaram Jesus à crucificação não impediu que Deus, o Pai, exaltasse ao terceiro dia o seu Filho, ressuscitando-o dos mortos, para o entronizar como rei de toda a terra à sua direita. A calúnia do ímpio nada pode fazer contra os decretos do Senhor. Ela é temporária. Davi e Jesus foram coroados na presença de seus inimigos. A calúnia não tem poder sobre o eterno Deus e seus propósitos. É tempo de descansar.
a nossa mente e coração no colo daquele que sonda os corações e julga todas as coisas, como também é tempo de cessar toda a iniquidade que temos praticado. Abandonem a calúnia, a difamação, a mentira. Lutem para não cobiçar contra o seu próximo. Essa é a nossa luta. O mesmo Davi que neste salmo usa a sua integridade como base para protestar diante de Deus, anos mais tarde sujará as suas mãos de sangue inocente por cobiçar a mulher do próximo. A calúnia contra Urias tornou Davi um assassino. Não nos enganemos, este pecado também pode sujar as nossas mãos de sangue. Também pode. Uma pequena mentira pode levar uma pessoa a cometer homicídio. Uma pequena mentira. Abandonem este tipo de murmuração contra o próximo, antes que o seu pecado te encontre. Peçamos a Deus que sonde a nossa mente e coração, para que nos seja revelado as nossas intenções. E se há pecado nessas intenções, devemos confessá-los, abandoná-los e mortificá-los. Meus irmãos, a mentira é um pecado de divisão. Quantas igrejas foram divididas por causa da mentira? Quantos amigos se tornaram inimigos por causa da mentira? Nós não podemos mentir. Entre um mal e outro mal, não escolha nenhum. Nenhum. Cuidado com aquilo que você reproduz. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado. A difamação é muito perto dos nossos lábios. Ela habita dentro do nosso coração. Jesus fala isso. É do coração do homem que procede todo tipo de malícia. Davi, neste salmo, é inocente. Mas depois, ele é corrompido. E nós também. Amanhã, talvez quando você sair daqui, talvez agora em seus pensamentos, a mentira tem um convite para você. Não aceite esse convite. Não aceite. Cuidado com aquilo que você reproduz. Davi lamenta aos pés do Senhor por justiça, sabendo de sua própria natureza pecaminosa. O nosso potencial pecaminoso deve nos humilhar a ponto de exercermos misericórdia a todos, pois somente Deus é totalmente justo. Pastor, por que nós exercemos misericórdia? Porque a única diferença entre eu e aquele assassino é a graça de Deus, que me livrou do meu coração mau, que me liberta do pecado que tenazmente me assedia de dia e de noite. Essa é a única diferença entre você e o assassino. A única diferença, a graça do Senhor. Não é a sua força, não é a sua condição familiar, de dinheiro, não é. A única diferença entre nós e aqueles que são totalmente escravos do pecado é a graça de Deus. Então, quando eu olho o pecador, eu devo olhar para ele como uma pessoa cega, que necessita do Evangelho. O nosso pecado deve gerar na gente humildade. Humildade. Antes de levantar o dedo, nós precisamos tentar
restaurar o irmão. É assim o procedimento. Nós, que somos espirituais, devemos buscar, por meio do amor, restaurar aquele que caiu em pecado. E não apontar o dedo. Davi faz isso. Ao mesmo tempo que Davi protesta contra a injustiça, Davi também clama para que o Deus misericordioso salve as nações. Do versículo 10 a 16, Davi mostra o nosso Deus como um Salvador infalível. Aquele que não pode falhar. Deus não é como um guarda-vidas, um bombeiro que se lança ao mar com a possibilidade de salvar alguém. Não, Ele é um Salvador infalível. Quando Ele se propõe a salvar, Ele salvará. Para sempre. Olha o que Davi diz. Versículo de número 10. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias se alguém não se converter. Davi coloca a possibilidade da conversão aos seus inimigos. É como se ele estivesse dizendo às nações: convertam-se. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou suas armas mortais. Fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça, e sobre o próprio crânio desce a sua violência. O salmista, em meio ao seu protesto, se rende à glória de Deus. Os olhos de Davi estão fixos naquele que se assenta no trono de justiça, porque ele proclama a salvação a todas as nações. E também a todos os que foram justificados em Cristo. E assim se tornaram retos e dignos. Davi está dizendo assim: este Deus, que é meu escudo, salva os retos de coração. Então vocês se humilhem perante a presença do reto juiz, para serem salvos. O nosso Deus não é apenas refúgio para o inocente. Em meio à perseguição, Ele também é escudo e salvação. A urgência do Evangelho é real, porque Deus sente indignação todos os dias contra toda impiedade praticada e ensinada pelos homens. Todos os dias. A conversão é o único caminho que pode livrar o homem da afiada espada do juízo de Deus, o Todo-Poderoso. Somente a conversão, somente a rendição a Cristo Jesus, a declaração de que Ele é o nosso Senhor e Salvador, pode livrar o homem do juízo de Deus. Quem poderá, meus irmãos, fugir das flechas do Senhor? Quem poderá? Essa imagem militar pinta com cores fortes a indignação e a grandeza da fúria de Deus contra os seus adversários. Para quê? Para que eles se convertam de seus maus caminhos e encontrem a vida, pois todo aquele que não se converter será tragado por armas mortais e setas inflamadas. Lembra o Salmo de número 6? Versículo 1 e 2,
quando Davi retrata a ira de Deus, e ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Aqui o argumento é o mesmo. Deus mostra a sua ira como um clamor às nações: se convertam, porque eu, o reto juiz, estou indignado contra vocês, contra o pecado de vocês. O quão horrível é o fim do ímpio. Ele é como um caçador que cava uma armadilha com a intenção de capturar sua presa, mas no final ele mesmo cai na cova que cavou. Olha que loucura! Essa é a loucura do pecado. Todo o mal que ele intenta fazer recairá sobre ele repentinamente. Não tem como fugir. Pois de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, colherá. A metáfora de uma mulher grávida simboliza o fruto que o homem caluniador carrega em seu ventre. As dores da iniquidade concebem todo tipo de maldade que dão luz à mentira e à morte. Este é o processo de difamação, do pecado. O salário do pecado sempre foi a morte, e sempre será a morte. Mas Deus é o nosso fiel Salvador. Os caluniadores e os opressores são como os cavalos de guerra, que à primeira vista parecem vencedores, mas não passam de mentirosos. Eles têm somente aparência. Suas palavras sedutoras não podem livrá-los da violência, pois suas maldades recairão sobre eles. Deus se opõe ao caluniador e logo suas obras serão reveladas. Por isso, devemos ter a certeza de que o nosso grito por justiça não é em vão. Não é em vão. Nós começamos o nosso culto lendo o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, onde Tiago diz que a oração do justo é muito eficaz. Por que ela é eficaz? Porque os ouvidos do Senhor estão inclinados à nossa voz em Cristo Jesus. O seu Senhor é um Salvador infalível. 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 Então clame pela justiça de Deus. Rogue a este Deus. Ele tem os seus ouvidos voltados para o seu povo. Por fim, o versículo de número 17 também nos mostra que Deus é o único digno de louvor. A única pessoa que devemos adorar é a Deus. Davi termina o salmo dizendo assim: eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Davi termina nos dizendo que este Deus é o único digno de louvor. O adjetivo Altíssimo revela a posição de Deus. Este atributo aparece na Bíblia apenas 33 vezes. 7 dessas 33 vezes são no Saltério. O Altíssimo não é um alongamento aleatório do santo nome de Deus. Aqui, na verdade, Davi nos mostra que Deus está acima do rei. Se o rei se corrompeu, o rei que deveria cuidar de Davi, o rei que deveria olhar para Davi como um sucessor, o rei que deveria proteger a vida de Davi, agora o persegue. Davi termina dizendo que Deus é maior que o rei, que Deus está acima do rei.
O chefe de governo que oprime o inocente não escapará da justiça do nosso Deus, pois o Altíssimo escuta o nosso lamento e vê a nossa opressão. Todo aquele que usa de corrupção para oprimir o pobre, para tirar o alimento do órfão e da viúva, para punir o justo e inocentar o injusto, será julgado mais cedo ou mais tarde pelo Deus que é o nosso reto juiz. Então, mostremos indignação contra os nossos governantes, sim, mas oremos para que eles se convertam, porque ai daquele que cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ai daquele. Não temos relatos bíblicos do desenrolar dessa história específica. Entre a difamação de Cuxi, a acusação, nós não temos. Mas ela nos ensina muito. Mesmo que a resposta de Deus demore, ela não falha. Talvez você esteja esperando algo do Senhor. Não perca suas esperanças. Afinal, Davi sobreviveu às suas perseguições. Davi sobreviveu aos seus inimigos, se tornando o maior rei de Israel. A calúnia de Cuxi não pôde impedir Davi de ser coroado rei. Então, que imitemos a Davi, que nos tempos de aflição confiou na justiça do Senhor, sendo consolado por ela. Diante das calúnias, confie no Senhor. Não busque vingança, nem perca o seu tempo, o seu pensamento, o seu dia. Não perca o seu tempo com essas pessoas. Não perca o seu tempo com a mentira. Meus irmãos, nós perdemos muito tempo com aquilo que não é verdade sobre nós. Nós temos muito zelo pelo nosso nome. Não tenha esse zelo demasiado. Se é mentira, é mentira. O que você vai fazer? Se é verdade, é verdade. Não perca o seu tempo. Não fique alimentando no seu coração vingança, amargura, ira. Não. Perdoe como Jesus perdoou. Na cruz, ao ver os seus inimigos, Jesus diz o quê? Perdoa-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso clamor. Hoje é o tempo oportuno para louvar ao Senhor, declarando que Ele é justo e altíssimo. O salmista ao declarar que Deus é altíssimo, enfatiza a majestade de Deus diante desta visão majestosa. Ele descansa enquanto espera a resposta divina. Quando a calúnia chegar, o mal bater a porta, o dia mal tomar o nosso coração, descanse no Senhor. O que você tem feito enquanto espera a resposta de Deus para o seu lamento? O que ocupa sua mente? A ansiedade? A expectativa? Ou o atributo de Deus? A verdade de quem Ele é? Deus nos convida nesta noite a entrar no descanso de Cristo. Não ocupe a sua mente com as ameaças, mas encha o vosso coração de entendimento com as promessas de Deus escritas e proclamadas na sua palavra. Todo o consolo de que precisamos está na face de Deus, sopradas nas letras da Bíblia. Todo o consolo que precisamos, todo. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Lembra a pergunta? Se a justiça de Deus é a base do nosso consolo, o consolo dos santos, e do julgamento dos ímpios, quando o mal se levantar,
o que acontecerá conosco? O que acontece conosco no dia mau? Acontecerá que Deus será o nosso refúgio, o nosso escudo e defensor. Isso nos ensina que quando estivermos debaixo de alguma calúnia, devemos levantar e lamentar ao Senhor, sempre falando a verdade. Hoje nós aprendemos que Deus é para nós refúgio seguro, defensor justo, salvador infalível e digno de todo louvor. Então descanse o seu coração, pois o seu grito por justiça não é em vão, afinal é Deus que vela por nós. Não é verdade? Não é Ele que nos guarda? É esse Deus, meus irmãos, que salvou Davi, que coroou a Davi, que justificou a Davi, que também nos salvou, nos justificou e nos dará a coroa da vida eterna. Colocará sobre as nossas cabeças a salvação naquele dia. Então que isso se torne para nós um consolo verdadeiro. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, Tu és o nosso defensor, o nosso salvador, o nosso escudo, a nossa força. Perdoa os nossos inimigos, nos dá a capacidade, gera em nós o fruto do amor, para que amemos aqueles que nos perseguem. E que por meio deste amor, deste evangelho, os nossos perseguidores se tornem nossos irmãos em Cristo. Nos dá o entendimento que sofrer por causa do evangelho é agradável a Ti. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.